em Daniel capítulo 4, versículo de número 29, e queria que você prestasse bastante atenção no tema que eu quero trabalhar nessa noite com vocês. Talvez o que eu vou dizer cause um impacto muito forte em primeira mão, mas eu quero que você escute toda a mensagem para que você possa entender. Amém? Amém ou não amém? Então abra sua Bíblia, por favor, em Daniel capítulo 4, versículo de número 29. E não vamos ler o texto agora, eu quero fazer uma introdução sobre o assunto e depois entramos à luz do texto para embasar o que eu quero trabalhar. Todos encontraram? Profeta Daniel no Velho Testamento? Acho que a gente já viu muito filme que trata sobre diversos personagens que parecem não ser existentes. E quando a gente olha à luz da Bíblia, algo que fica talvez não tão percebido, que é muito pouco falado, quando você lê esse texto do profeta Daniel, você tem uma informação muito forte, que é da existência de um possível lobisomem, né? A Bíblia fala sobre lobisomem, e parece que esse assunto é um assunto não existente na Bíblia. Você vê filmes como o do Van Helsing, tratando a imagem de uma figura de um homem, né, com o semblante de um lobisomem. Mas me parece que a primeira fonte de origem falando de lobisomem se encontra na Bíblia. E eu quero aprender com vocês algo muito importante a partir dessa observação. Quando você vê sobre a questão do mito do lobisomem, sempre está associado a ideia, fala comigo assim, de maldição, mais forte, maldição, castigo divino e degradação moral. Então a ideia do lobisomem, pela mitologia, sempre tem a ver com degradação moral, um castigo divino dado por Deus e como uma maldição. Em diversas tradições, tanto antigas e medievais, o lobisomem é um retrato de um homem que sofre um castigo por suas ações, principalmente pelo orgulho, fala comigo, orgulho e ganância. Agora a gente vai à luz do texto, para não ficar parecendo que eu estou meio doido, né? Daniel capítulo 4, versículo de número 29. Vamos ler o texto, e aí eu vou embasando para que você possa entender ao final do texto onde eu quero chegar. Todos encontraram, hein? O texto fala o seguinte: passados 12 meses, quando estavam passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu, fala comigo assim, eu construí, pronto, para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Versículo 31, enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado, já está tomado esse reino seu, já não te pertence mais. Versículo 32, você será expulso do meio das pessoas, uma punição que vai acontecer, e a sua morada será como os animais, o que, queridos? Me ajuda, selvagens. Você comerá capim, preste atenção, qual que é a palavra que vem depois de capim? Como. Então não vai comer capim, vai ser como um boi, ou os bois. E passarão 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos céus e os dá a quem Ele quer. 33, no mesmo instante, quando, queridos? No mesmo momento que a palavra foi proferida, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas, ou sobre as pessoas, e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, significa que ele não teve proteção nenhuma, estava no meio do mato mesmo, né? A comprovação da Bíblia. E olha que interessante, até que lhe cresceram os cabelos. O que está escrito aí? Como as penas das águias. Ou seja, ele não cresceu pena nele, foi como as penas das águias. E as suas unhas
como as garras das aves. Somente até aqui. Pai, aqui está a tua palavra, aqui está o teu povo, me dá discernimento e percepção do teu povo para que possa entender a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Esse texto é um texto muito claro, talvez não tão claro assim, porque passa um pouco de ser controverso, por uma situação que aconteceu com um homem chamado Nabucodonosor. Existem alguns pontos importantes que valem ser mencionados para que a gente possa aprofundar e aprender algo sobre isso. A primeira parte do texto é que o texto revela que esse rei chamado Nabucodonosor, ele foi expulso da sociedade humana, ou seja, o que vai acontecer com ele foi o sonho que outrora Daniel revela, dizendo sobre uma árvore muito grande que se abateu ou foi abatida. E justamente o que acontece quando Nabucodonosor dá uma olhada para a Babilônia, ele fala: poxa vida, que trabalho bem feito que eu fiz, e isso aqui foi para minha exaltação, ou seja, a Babilônia que eu edifiquei, que eu fiz. E nesse exato momento ele é confrontado por uma palavra dizendo que algo iria acontecer naquele momento com ele. E justamente o que acontece com Nabucodonosor é para que ele fosse abatido, ou seja, humilhado. Então o texto vem com alguns pontos importantes que fica claro para a gente. O primeiro ponto é que Nabucodonosor, ele foi expulso da sociedade humana. Ele perdeu esse contato com gente, ele perdeu esse contato com pessoas, ele foi expulso desse convívio com outras pessoas, ou seja, perdeu o contato com a sua família, com pessoas que o serviam. Segunda coisa que acontece com Nabucodonosor é que seu comportamento tornou-se animalizado. Ele passa, o texto diz que ele como um boi selvagem, ele passa a comer ali como um animal. O texto não deixa claro em dizer que ele comeu capim, mas o texto dá a entender que literalmente ele passou a ter comportamento de um bovino, ele ficou no meio do mato isolado, tá? Então o texto não assevera, à luz da Bíblia, que ele comeu capim. Talvez é um erro que as pessoas têm ao ler esse texto, entendendo que Nabucodonosor comeu como um boi selvagem, comeu capim mesmo, ele não comeu capim, tá? Outro ponto importante é que o texto assevera que seus cabelos cresceram como penas. Penas de que o texto fala? Penas das águias, ou seja, ele não virou águia também, a bestialidade dele não é uma águia, mas sim, o entendimento que o texto nos passa é que Nabucodonosor teve pelos no seu corpo crescendo semelhante como uma ave que vai crescendo e ganhando pena. Ficou claro isso? Ficou claro? Amém? Então ele não cresceu aqui penas nele, mas sim cabelos sobre Nabucodonosor. As suas unhas ficaram como garras, diz o texto, ou seja, como ele passou há muito tempo sem o convívio e sem o cuidado humano, é natural que a unha desse ser que ficou isolado começasse a crescer. E o que o texto vai dizer é que as unhas dele ficou como garras, Isso é qualquer pessoa que ficar muito tempo sem cortar a unha vai desenvolvendo um projeto ali semelhante a uma garra, tá? Então o fato de pastar simplesmente vai indicar algo muito importante. Fala comigo assim: comportamento. Mais forte, comportamento irracional. Então o texto vai dizer que essa transformação, quando a gente lê o texto, você vai observando, não foi só uma questão figurativa. Houve mesmo uma punição sobre Nabucodonosor de forma literal, em que o seu comportamento muda de um comportamento natural de um humano. Ele passa a ter um comportamento irracional. Possivelmente, porque a Bíblia não assevera isso, deve ter perdido a fala, deve ter perdido a consciência humana das coisas, porque ele começou a comportar como animal, e a sua punição foi no físico, e também foi na parte das emoções, porque ele passa a se comportar como um bicho no meio do mato. Outro ponto importante, eu falei que a ideia de Nabucodonosor é muito parecido com a ideia de um lobisomem, é o que a gente tem hoje como esse nome, lobisomem. E eu quero te mostrar algo importante. O homem se torna semelhante a um animal. Comparando com o lobisomem, o homem se transforma em um lobo, um bicho. Uma segunda comparação é a expulsão do convívio humano. Lobos vivem isolados, Lobos eles vivem fora desse contato humano. Terceiro é a questão de pelos crescer como penas. O lobisomem, o lobo, ele é coberto de quê? De quê, queridos?
Não é heresia não, pode ficar tranquilo, no final vai dar certinho, coberto de pelo, amém? Então vamos lá. As unhas crescem como garras. O lobo tem o que? Garras, tá? E o comportamento de um lobo é o que? Selvagem. Tá dando para entender mais ou menos? Então Nabucodonosor não se tornou literalmente um lobo, mas foi reduzido a um estado animalesco, semelhante ao conceito mitológico de um lobisomem. É a figura bem parecida de um lobisomem. Isso aí é a profecia que acontece em Daniel capítulo 4, versículo 33. Aí, quando a gente vai aprofundar um pouco mais, eu vou dar a base do que eu estou dizendo para você, para não parecer loucura da minha cabeça. Você vai perceber algo muito interessante. Fala comigo assim: licantropia. A palavra licantropia, que vem do grego, significa lico, significa lobo, tropia vem de homem, então homem-lobo, está dando para entender? Lobo-homem, que vai gerar a ideia do lobisomem, essa é o nome. Então licantropia vem da ideia de lico, que significa lobo no grego. Tropia vem de antropos, significa homem, então é mais ou menos o homem-lobo, ou lobisomem, tá? Ou seja, significa homem-lobo. A licantropia é uma psicose rara, que o indivíduo acredita que se transformou em um animal, geralmente um lobo, e ele começa a agir como tal. Qual que é o comportamento de alguém que está com licantropia? Ele começa a andar sobre os quatro como se fosse um lobo de verdade, né? Ele anda como se fosse um animal. Ele começa a ter comportamento de uivar de verdade. Ele vai uivar. Ele vai fazer sons parecidos como de um lobo. Ele vai ter alucinações, porque acredita que tem uma transformação física mesmo acontecendo nele. Ele vai ter mudança de comportamento, como eu falei, andar, né, como um bicho. Ele vai agir de maneira animalesca, né, rosnando. E ele vai ter uma rejeição da alimentação normal. Ele não vai sentar como um ser humano comum, comer de garfo e faca. O comportamento dele vai ser um comportamento animalesco, de predar, de correr atrás de bichos, tá? Isso aí é a licantropia. Esse quadro hoje, ele é difícil de acontecer, mas não é impossível. O estudo psicótico vai mostrar que existem pessoas que já sofreram sobre isso. E o que acontece, que a Bíblia vai dar muita base, e a Bíblia não é um livro sem sentido, é que de fato isso possivelmente aconteceu com Nabucodonosor como punição pela questão do orgulho. Está ficando claro esse texto? Está ficando claro? Uma segunda coisa que acontece, que casa muito com o acontecimento de Nabucodonosor, é não só a licantropia, mas a hipertricose. Fala comigo, hipertricose. Se você pegar o telefone seu agora, pega aí por favor e dá uma olhadinha, pesquisa o que é hipertricose. Você vai ver que é uma doença que é chamada de doença do homem-lobo. Pega o telefone e dá uma olhadinha para você ver. Escreve aí, hipertricose, H-I-P-E-R, tricose, hipertricose. Você vai ver que é uma doença que é chamada de doença do homem-lobo. Você vai ver algumas fotos aí de pessoas com o corpo, o rosto todo coberto de pelo. Dá uma olhadinha para você ver. Isso é a ideia do homem-lobo. Possivelmente foi o que aconteceu com o personagem da Bíblia chamado Nabucodonosor. Essa hipertricose, somada com a licantropia. Então, comportamento animalesco. Está ficando claro agora? Comportamento de um animal, mentalidade não mais racional, mentalidade de andar como se fosse um bicho. E agora no seu físico, o que a ciência chama de hipertricose, é o que acontece possivelmente com Nabucodonosor. Vai crescer pelos sobre todo o seu corpo. É uma doença que existe e que ela pode ser congênita ou adquirida. No caso, a congênita, a pessoa nasce com ela. No caso aqui, o que se encaixa no perfil de Nabucodonosor é uma adquirida, porque o texto fala que ele passou a ficar assim. Quem está me entendendo? Não foi algo que ele nasceu com isso. Então aconteceu um episódio, pela questão da soberba e pela questão do orgulho, que Deus definiu dizendo o seguinte: a partir de agora você sofrerá com essa situação. Então possivelmente o que se encaixa aqui em Nabucodonosor é a hipertricose adquirida. Se você ler a Bíblia um pouquinho mais para frente, você vai ver que isso não dura muito tempo, né? Uma punição que Deus dá para o objetivo de humilhar mesmo esse moço. Outra coisa que é muito fácil de entender é que essa atitude de Deus para com Nabucodonosor
foi uma situação de humilhação contínua durante um tempo, né, permanente durante um tempo. Ele fez com que Nabucodonosor sentisse de fato que ele não tinha tanto poder. Ele foi levado ao extremo da humilhação. Um homem que é coroado, que está sobre a majestade, pessoas estão sob seu comando, seu poderio, agora se comporta como se fosse um animal, pastando-se como um boi selvagem. Ficou claro isso? Não comeu folha nenhuma, pastou-se como um boi selvagem. Do seu corpo começa a crescer pelos como se fosse penas de uma águia, e agora ele fica afastado de pessoas, afastado de a sua natureza comum, como de um homem normal. Ficou claro isso, queridos? O que seria então a imagem de um lobisomem seria o comportamento que a Bíblia diz que aconteceu com Nabucodonosor. Ficou claro de verdade? Amém? Então beleza. Então, possivelmente o que acontece aqui com esse moço, por uma questão de orgulho, vaidade e desprezo, e por seu coração ficar soberbo, é licantropia e hipertricose, comportamento na sua mente como de um animal e no seu físico totalmente alterado. Com o avanço da medicina, a gente hoje tem nomes científicos para isso, e é o que eu estou passando para vocês. Mas na situação que esse moço estava, você percebe então que não tem ali uma percepção racional do que poderia ter acontecido. Então é uma aberração naquele contexto. Beleza. Aí você pode pensar assim, mas e a questão das unhas que o texto fala? Porque o texto fala que as unhas cresceram. Naturalmente, como ele ficou afastado, sem cuidados humanos, o que acontece com a unha? A unha começa a crescer. Então, o que o texto dá a entender, dá para poder aproximar de entender, é que esse rei, ele adquiriu licantropia e hipertricose. Seria ali a punição de Deus para com ele no tempo em que ele viveu. Beleza. Agora vai comigo no versículo 34. Ficou claro isso? Amém? Aí o texto fala assim, versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, quais dias? Os dias da punição. Os dias em que seu corpo foi alterado, a sua mentalidade foi alterada, que se aproxima mais ou menos 7 anos que ele viveu assim, tá? Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o meu entendimento. Ou seja, a sua racionalidade foi tomada novamente. Então, durante 7 anos, ele ficou irracional. Ele se comportou como um bicho. Quando você lê o texto, você percebe que o texto é muito claro em mostrar que Nabucodonosor se comportou como um bicho de verdade. Então, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e eu recuperei o entendimento. Então, presta atenção, então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorificarei aquele que vive para sempre. Você pode dar uma glória a Deus? Aí ele disse o seguinte, quando ele tomou a sua racionalidade: o seu domínio é eterno, ou seja, tudo pertence a ele mesmo. Eu acabei de crer, porque quando Nabucodonosor recebe lá o Daniel, o Sadraque, Mesaque e Abednego, ele transforma os nomes daqueles homens lá de Belsazar, ele vai transformar os nomes, na ideia de dar o nome dos deuses que ele acreditava. Quando o texto fala que ele recupera a sua sanidade mental, ele volta a ter um raciocínio lógico, o texto fala que a primeira atitude que ele faz é engrandecer o nome do Altíssimo, e ele fala: o seu domínio é eterno. É como se nesse exato momento ele estivesse dizendo o seguinte: os deuses que eu acreditei a minha vida toda são imortais e não são reais, mas esse Deus aí é verdadeiro. Então ele fala: o seu domínio é eterno, o seu reino se estende de geração em geração. Os meus não tiveram o poder de me livrar, mas o Senhor tem um domínio e se estende de geração em geração. 35. Todos os moradores da terra são considerados como? Ou seja, o que ele fala é o seguinte: eu me coloquei como um rei e tinha poder, mas quando eu topei com esse Deus que fez isso comigo, eu me considero como alguém que não é nada. Então, todas as nações não conseguem competir com alguém que me humilhou dessa forma. Todos os senhores não conseguem barrar
a autoridade desse que me puniu. Então ele fala: todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz, o que sua Bíblia diz? O que quer. Esse Deus que eu não conheço ele, passei a conhecer por uma punição, ele faz o que bem entender. Não tem ninguém que o restrinja, não tem ninguém que o barre, ele faz o que quer. Como o exército do céu e com os moradores da terra, não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Nesse tempo, eu recuperei o entendimento, e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Eu fui restabelecido, ou seja, fiquei afastado de verdade. Não foi uma forma, aqui não é uma forma figurativa, aqui é literal. Então não é uma história ilustrativa, de fato aconteceu. Vieram me procurar e fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Depois que eu fui o quê? Humilhado. Eu só voltei a ser maior novamente, aí cumpre aquele texto: os humilhados serão exaltados. Desde quando? Quando é humilhado. Então, fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se torna ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, ou seja, passei a servir esse Senhor, louvo e engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Fala comigo assim: ele tem poder. Mais forte: ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Então, perfeito. Eu te contei que a punição de Nabucodonosor se assemelha como o lobisomem, né? o lobo, o homem, e a gente vê isso biblicamente falando aqui, de fato, que acontece. Mas tudo isso vai acontecer por causa de uma atitude só: exaltação. Tudo isso que vai acontecer como punição para ele aqui, vai acontecer por uma questão chamada de orgulho. A Bíblia Sagrada vai apresentar que o orgulho é como se fosse a matriz dos males que existem. O orgulho se precede a inveja, do orgulho se precede a ruína, do orgulho se precede a cólera, a raiva, o rancor. Tudo é do orgulho. Orgulho é como se fosse a fonte que derrama sobre todos os outros pecados. Tanto tem uma música que a gente canta que meu orgulho tirou do jardim. Esse orgulho faz com que a gente afaste da presença de Deus. Todas as vezes que você fica irritado com alguma coisa e você não quer voltar atrás para se humilhar, você está agindo com o quê? Com orgulho no coração. Todas as vezes que você se revolta com algo ou com alguém, no final, se você puxar a perninha, se chama orgulho, porque talvez uma palavra chamada perdão resolveria, ou desculpa seria a palavra aqui do nosso literal. Então, o orgulho é como se fosse a raiz, ou como se fosse o copo que derrama sobre todos os outros pecados. Quando a gente nos comporta como alguém que é orgulhoso, a Bíblia vai deixar bem claro, assim, para entender que nós fazemos menção do Satanás, o anjo de luz, porque ele fez o quê? Ele fez o quê no céu? Qual foi o comportamento dele? Orgulho, soberba. Ele agiu com soberba. Então, todas as vezes que a gente é orgulhoso no nosso comportamento, quando nos tornamos resistentes a mudanças em relação às coisas de Deus, de falar assim: eu errei, eu quero arrepender, eu quero mudança de vida, nós estamos fazendo Deus lembrar de quem? Do anjo caído, de Lúcifer, tá? Então você vai pegar que tudo precede do orgulho. Por exemplo, a mentira. Por que alguém vai mentir? Pela questão do orgulho. Que ela não quer dar o braço a torcer, que ela está errada naquela situação, ou porque ela não quer contar por meio de punição. No final é o quê? Orgulho. Quando você vai olhar pela questão da dureza do coração do homem, é o quê? Orgulho. Então o orgulho é como se fosse o copo que derrama sobre os outros pecados. E o que acontece aqui com esse moço, com esse rei, na verdade, chamado Nabucodonosor, é que ele tem um comportamento de orgulhoso. E aprove a Deus, nesse caso aqui, puni-lo da forma como bem achou, fazendo a semelhança de um homem lobo, ou lobisomem, que seria o nome derivado do grego aqui, tá? O que eu aprendo com isso aqui? E eu quero aplicar alguns pontos importantes. Nesse caso aqui, Deus resolveu pegar esse moço e punir dessa forma.
Mas o próprio moço que foi punido dessa forma revela que Deus faz como lhe apraz. Não tem nada que segure esse Deus, não tem nada que faça com que esse Deus fique limitado. Ou seja, Deus vai agir conforme lhe apraz. E não tem nada que o limite. Então pode ser que isso nunca mais aconteça. Mas como pode acontecer também? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Pode. Quem limita o poder de Deus? Mas o que eu quero dizer com isso? Na situação de Nabucodonosor, foi isso aqui: o homem lobo, o rei que ficou durante 7 anos comportando como se fosse um animal. A punição dele foi essa, por causa do orgulho. Mas quando eu e você agimos com esse comportamento, estamos à mercê da mão de Deus para lhe fazer como lhe aprouver, como achar. Então pode ser que quando eu me comporto como alguém orgulhoso, Deus não vai fazer com que eu transforme como um homem lobo, mas vai fazer com que eu perca uma questão de uma bênção, uma oportunidade. Quem está me entendendo? Um serviço, uma confiança de alguém importante. N situações podem acontecer para que o meu orgulho possa ser abatido, como perda dos meus patrimônios, dos meus bens. Ou não, Deus não faz isso. Ou a gente acha que é só o capeta que faz essas coisas. Não, Deus faz também. Aprove ao Senhor, lá em Jó, fazer isso com Jó. E ele fala, não foi eu permiti o inimigo fazer isso com Jó. No capítulo 2, a gente vê o relato publicamente do texto dizendo que foi o próprio Deus que permitiu que aquilo acontecesse com Jó, tanto que o inimigo vai lá pedir permissão a Deus pela uma segunda vez, para que ele pudesse então tocar na vida de Jó, no físico de Jó. Então, existem alguns momentos que não é o diabo que está furioso, né? O diabo está furioso, o diabo sempre anda furioso, já é comportamento dele. Em alguns momentos, quando algumas coisas fogem do controle, no sentido de humilhação, nem sempre é o diabo, pode ser Deus, Jonathan, pode ser Deus levando o homem ao estado de dependência dele. E olha aqui para mim, não existe nada mais importante do que depender de Deus. Dependa de Deus. Quando o ser humano começa a se comportar e sobe no coração dele essa questão da vaidade, de que é ele que faz, de que é ele que pode, de que é ele que consegue, nós estamos tendo o mesmo comportamento aqui de Nabucodonosor. E eu queria fazer algumas aplicações aqui muito importantes. Tiago capítulo 4, versículo 6. Abre para mim, por favor. Tiago 4,6 diz o seguinte: Deus, vou esperar você abrir. Tiago capítulo 4, versículo 6. O que diz aí? Todos encontraram? Vou esperar vocês abrirem. Tiago capítulo 4, versículo 6. Todos encontraram? O texto fala: Deus resiste quem, queridos? Os homens bons, a pessoa bacana. O que o texto fala? Deus resiste aos soberbos, que no caso seria a mesma coisa de orgulhoso, mas dá graça aos humildes. Primeira coisa em destaque é que Deus resiste quem é soberbo e dá graça aos humildes. Quando o texto fala sobre a questão de Deus resistir, é que Deus não quer ter esse contato com quem é soberbo. Quando o texto fala que Deus resiste ao soberbo, lembra do exemplo que eu dei, que lembra do anjo de luz? É que Deus não quer ter esse contato com quem é soberbo, com quem é orgulhoso. Até porque quem arrota um orgulho, quem arrota uma soberba, vai de choque com o poder de Deus. Porque é como se essa pessoa estivesse dizendo que ela tem capacidade, vontades livres para fazer como bem entender, porque provém da inteligência dela. É como se ela estivesse negando a existência de um Deus que capacita o homem para a partir disso o homem poder agir. Então quando eu falo assim, tudo é eu sou bom, eu posso, eu estou na verdade sendo uma pessoa soberba e orgulhosa. E o texto fala que Deus, ele vai só rejeitar essa pessoa, não, mas ele vai abater o soberbo. Mas quem é humilde, ele acaba dando graça. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele acaba abençoando. Então a primeira coisa que eu quero te ensinar sobre esse texto aqui: Deus, ele tem rejeição quem é soberbo. Se no seu vocabulário, se no seu português só sai a palavra eu posso, eu quero, eu consigo, tudo eu,
isso não soa bem aos ouvidos de Deus. É se Deus quiser, se Deus aprouver, se Deus demandar, se Deus falar que sim, aí sim as coisas podem acontecer. Agora eu não, eu só sou um ser que estou dependendo da autorização e da vontade desse Deus. Então quando eu vou trabalhar, quando eu vou conquistar as coisas, eu falo, se Deus quiser, se Deus me abençoar, se aprouver o Senhor, vou conquistar, vou ganhar, vou vencer. Então, primeiro ponto de destaque, Deus resiste quem é soberbo. Deus resiste quem é orgulhoso. Agora entra um detalhe muito importante, que é sobre a questão do equilíbrio. Isso aqui também não anula a questão de você ter autoconfiança. A gente confunde muito isso. Autoconfiança não tem nada a ver com orgulho. Autoconfiança tem a ver com preparação. Deu para entender? Quando você vai para uma prova e você tem autoconfiança que você vai passar, isso não tem nada a ver com orgulho. Isso tem a ver com alguém que sentou horas e horas e estudou sobre aquela matéria. Isso tem a ver com alguém que se capacitou. E quando chega lá, essa pessoa precisa olhar e falar assim, vou dar conta. Mas ela fala, Deus é comigo. Deus vai me abençoar. Mas como é que Deus vai me abençoar se eu não preparei antes? Então, quando eu estou expondo esse ponto, eu não estou dizendo que orgulho tem a ver com autoconfiança. Já viu aquela pessoa que ela é modesta em tudo? Tudo que ela faz, ela é modesta? Nossa, essa comida está tão gostosa. Tá não, senhor. Está gostosa, está boa a comida. Não, mas seu trabalho é tão bem feito. Ah, não é não. É bem feito. Isso aí é ser modesto. Isso aí vai incorrer num pecado também. Então o que acontece? Eu estou dizendo sobre a questão do equilíbrio. Eu não vou me exaltar e dizer assim, ó, nossa, é eu mesmo. Quem está me entendendo? Eu vou sempre dar glória para Deus. Mas quando alguém falar assim, ô Thaís, seu trabalho aqui, seu cachorro quente é bom, não, glória a Deus, glória a Deus, não, é ruim demais aqui, eu faço trem de qualquer, não, você faz bem feito. Mas aí você recebe aquela glória e você canaliza para Deus. Glória a Deus, obrigado, nossa, fico feliz por isso, glória a Deus por isso. Nossa, Elias, você ensina tão bem inglês? Não ensino não, sou fraquinho. Cara, não vai ficar ninguém com você. Você vai ter um aluno. Porque se você não acredita no trabalho que você faz, na verdade você não vai ter pessoas perto de você. Você tem que falar o quê? Nossa, glória a Deus. Deus é na minha vida mesmo. Quem está me entendendo, queridos? Você faz unha. Aí alguém falou disso, você pinta tão bem a unha. Ah, não, que nada. Pinto, não, bobo. Não, senhor. Eu faço bem feito. Eu fiz curso. Glória a Deus. Quem entendeu isso? Segundo ponto, que tem que ficar claro no nosso coração. Toda autoridade vem de Deus, irmãos. Você pode dizer isso? Toda autoridade vem de Deus. Quando eu falo isso, eu não estou falando nem de comportamento e nem de cargos humanos. Eu estou dizendo que tudo aquilo que você faz provém da vontade de Deus, no sentido do que é certo, tá? Do que aprove o Senhor. Então, se eu faço algo de excelência, é porque Deus me deu condição e capacidade para fazer aquilo. Então, toda a autoridade vem de Deus. Daniel capítulo 4, versículo 17. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Outro fator muito importante. Existem situações que vão acontecer que, ao nosso ver, parece que Deus perdeu o controle. Mas eu quero dizer para você, Deus nunca perde o controle. Amém? Agora, diz o texto que a terra, Ele deu para os homens o quê? Governarem sobre ela. Então, decisões ruins não foi de inteira responsabilidade de Deus, mas sim dos homens em tomar decisões ruins. Então, quando se trata de uma questão de política, foi culpa de Deus? Não, foi uma decisão humana. Mas entenda uma coisa, quando o texto fala que toda autoridade vem de Deus, é que se Deus quiser intervir, Deus intervém. Me dá uma prova bíblica sobre isso. Israel, uma nação desse tamanhozinho, mas todas as vezes Deus o quê? Intervém, porque Deus tem uma aliança com aquele povo. Você pode dar uma glória a Deus aí? Então, quando falo sobre toda autoridade vem de Deus, significa que o poder está na mão de Deus. Embora os homens tenham o poder de escolher, de decidir, mas toda a autoridade
está na mão de Deus. Terceiro ponto importante que vale a pena ressaltar, Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Toda vez que alguém se exalta acima de Deus, você pode anotar de caneta Bic, vermelho ou azul, a ruína é certeira. Toda pessoa que se coloca no lugar de Deus, ou se coloca na posição de Deus, a queda dela é certeira. Vou te dar um exemplo bem claro. Um culto, Angélica, para ele poder acontecer, as canções que são cantadas têm que exaltar qual nome? Qual nome? Ou do Espírito Santo, mas tem que exaltar o nome da Trindade, tem que exaltar o nome de Deus. Então, músicas tais, quando a gente canta exaltando o homem, não agrada o coração de Deus, independentemente se a letra tem sentidos ou canções ou particularidades que falam um texto bíblico, não importa, no final tem que exaltar o nome de Deus. Uma pregação, ela pode citar parte histórica, ela pode falar de comportamentos, de ideia, mas no final tem que exaltar o nome de Deus. Uma ministração precisa, no decorrer do culto, no final sempre dar glória para Deus. Um testemunho não pode ser um testemunho. No final o testemunho tem que exaltar o nome de Deus. Eu não posso escutar um testemunho no final e falar assim, mas quem que foi que no final aqui, o que resolveu? Não, eu tenho que entender que uma história foi contada, mas no final a glória ficou com Deus e não o homem. O médico fez, mas pelas mãos de Deus. O medicamento foi dado, mas foi o medicamento que Deus fez com que o homem tivesse capacidade de cognição para criar o medicamento. Viu? Eu dei a glória para Deus. Então, Deus não divide a sua glória com ninguém. Fala para o irmão do seu lado, Deus não divide a glória dele com ninguém. E tem um texto bíblico para isso, Isaías 42, versículo 8. Para mim, por favor. Isaías 42, versículo 8. O texto fala o seguinte: eu sou o Yahvé, eu sou o Senhor, e esse é meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Repete comigo: não darei a outra a minha glória. Deus não compactua, não divide, não passa a glória dele para o homem. Esses dias para trás eu vi um moço falando, um pastor, na verdade é um apóstolo, né? Acho que o título dele é de apóstolo. Ele disse que quando um profeta fala, Deus cumpre o que o profeta falou. Cara, eu falei, não, você não está dizendo isso para mim, não. Ele disse, e asseverando, usando um texto bíblico, acho que faltou uma interpretação muito grande de hermenêutica do texto, exegese, pegando o texto lá de Elias, dizendo que Elias profetizou, e de fato o que Elias havia profetizado foi uma ação humana, e Deus cumpriu a provisão do profeta. Ô irmãos, quem que é o homem perante Deus, irmãos? Quem é o homem para dar uma ordem para Deus, Jonathan? Eu vou falar para Deus e Deus vai cumprir a minha palavra? Todas as vezes que os profetas profetizaram, eles deveriam começar iniciando assim: assim diz o Senhor. Quem se exalta vai ser humilhado. Deus não divide a glória dele com ninguém, né? Não tem isso assim, se Deus não fizer, eu como a Bíblia. Você vai comer a Bíblia e passar mal aí de bactéria, que a página suja com a mão soa. Deus não cumpre assim, não. Deus cumpre de acordo com a sua vontade. Então, uma segunda coisa que eu aprendo com você é que Deus não divide a glória dele com ninguém. E deixa eu dizer para você uma coisa, parece que isso ficou perdido no tempo, parece que isso está se perdendo no tempo, porque a igreja que é a noiva do Senhor, eu vejo às vezes se comportando como alguém que está se perdendo nisso aqui, não exaltando o nome de Deus. Irmãos, um culto, ele pode ter sim eventos que façam parte dele, coreografia, dança, eu não tenho crise com isso, embora não creia que tem dança profética, não tem base bíblica nenhuma sobre isso. Pode ter teatro, mas tudo que for feito nesse culto
Coloca no seu coração. Tem que exaltar o nome de Deus. Posso ouvir um amém? E outra coisa, igreja, deixa eu dizer algo para vocês, vocês são maduros. Igreja não é para me agradar. Tira do seu coração que igreja. Quando você põe no seu coração que igreja é para te agradar, para te servir algo, você está errando. Feio, grotescamente. Eu estou errando grotescamente. Igreja é um lugar onde um povo que é pecador, remido pelo sangue do Cordeiro, se reúne com um só objetivo: oferecer um louvor e uma adoração ao Altíssimo Senhor. É só isso. Igreja é um lugar onde a gente se reúne com um propósito só: fazer o nome de Deus existente em nosso meio. Mas me parece que as coisas estão se invertendo. Parece que o culto tem que ser um culto que eu agrado os homens. Eu falo, não é daqui não, eu falo é geral mesmo, Igreja Universal. Em que eu agrado os homens, em que eu faço algo atrativo para os homens. E aí sim os homens são aconchegados a esse lugar. Pois é, a visão nossa é diferente. A visão nossa é, a gente chega aqui para servir uma adoração a Deus, para exaltar o nome do Senhor, para prostrar diante do pé dele e dizer: Senhor, eu sou um pecador e preciso da tua misericórdia sobre a minha vida. Isso é igreja. Isso é um comportamento de igreja. Por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com nenhum outro homem. Isaías 42 diz sobre isso. Lucas capítulo 14, versículo 11 diz o seguinte: todo aquele que se exalta será humilhado. Fala comigo assim: todo mundo que ensoberbece o coração vai ser humilhado. É regra. Isso é regra. Quando você vê uma criança que o comportamento dela é rebelde, se você é um pai e uma mãe que pensa no futuro do seu filho, você precisa corrigir. Você precisa falar assim: não, você está errado. E se preciso, usa o texto bíblico, corrige o teu filho com vara, fustiga ele com vara. Está na Bíblia. Por quê? Porque se aquela criança não entender que ele precisa ser uma criança controlada, está abatida debaixo de um poder de alguém, ela cresce uma criança rebelde. E quando é pequena é uma gracinha. Mas quando se torna um adulto, vai ser o quê? Rejeitado. Vai ser o quê? Humilhado. Então, quem se exalta a si mesmo, será humilhado. Todo aquele que se coloca no pedestal, vai ser humilhado. E por último, o coração do homem é enganoso. Fala comigo assim: o coração do homem é enganoso. Existem situações que vão acontecer com a gente, que a gente fala assim: mas eu não preciso me humilhar, eu estou certo nessa situação. Sim ou não? Sim ou não? Eu não vou me desgastar para resolver essa situação. Aí vem um texto bíblico que fala: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Esse texto vem para asseverar, dizendo para a gente que muitas vezes, como eu olho achando que em mim eu estou com razão, a perspectiva não é aquela. Então, o coração do homem é enganoso, e ele pode, como é por muitas vezes, endurecido pelo orgulho. E por isso que Deus coloca, uma das condições é: se preciso, libere perdão 70 vezes 7. Quantas vezes? Não, o tanto que for preciso durante o dia. Quem está me entendendo? É a quantidade que precisar. Porque na verdade o coração do homem, ele é endurecido, irmãos. Olha aqui para mim aqui. Muitas vezes nós vamos perder, como estamos perdendo a oportunidade, por causa de uma só palavra: orgulho. Se eu chegasse e resolvesse aquela situação, todo o quadro se mudaria. Se eu chegasse e falasse: você me perdoa, resolveria uma guerra. Mas o nosso coração, o coração do homem, ele é tendencioso a querer ter razão. E aí quando você vai puxar no profundo, a palavra seria orgulho. O que eu quero dizer para vocês nessa noite aqui, para nós que estamos aqui hoje? Essa palavra vem de Deus para o nosso coração. É que no final, toda a criação, toda criatura vai ter que exaltar um só nome: o nome de Jesus. Então não adianta eu ser orgulhoso, não adianta eu resistir, não adianta eu endurecer meu coração, porque no final toda a boca, toda a língua vai confessar um só nome: o nome de Jesus. Então, Filipenses 2,10 diz o seguinte: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho
dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. O orgulho faz com que nos afastemos da presença do Senhor, mas a humildade de coração faz com que a gente aproxime. Então, resumindo essa história aqui, guarda o seu coração, vigia para que seu comportamento, o meu comportamento, o nosso comportamento, não seja um comportamento endurecido. Quando a gente precisar ir atrás e recorrer a um perdão, faça isso. Até que custa. Não vai te arrancar um braço, uma perna. Se a gente precisar ouvir algumas coisas em relação a ser humilhado, é muito melhor ser humilhado que humilhar alguém. E quando a gente retrata e vê o texto bíblico de Nabucodonosor, você vê algo muito importante que Nabucodonosor fez. Ele teve que se humilhar. Se não foi pela sua própria vontade, Deus impôs. Se não foi pela sua própria vontade, Deus falou: vou te abater. Olha aqui para mim. Que Deus preserve a sua vida, para que Ele nunca possa, usando da justiça dele, ter que te abater. Porque se precisar, sendo um Pai misericordioso, Ele faz. Isso é duro de ouvir, né? Mas a Bíblia fala que um pai que corrige o seu filho bem, ele faz isso. Isso é um amor de Deus para conosco. E você quer experimentar uma situação dessa acontecer? É quando nós decidimos, por qualquer situação pequena, sair fora da presença de Deus. É você ousar, e se você de fato é um crente em Deus, é só você ousar sair da presença de Deus, que você vai ver situações acontecer, que você vai ver. Isso aqui não é o capeta, não. Isso aqui é Deus me corrigindo e me fazendo voltar ao início de tudo. Isso aqui é Deus me pegando de uma forma, me quebrando com o seu infinito amor. Eu não vou dizer nem punindo, não. É Deus demonstrando o amor para conosco. Que você não precisa experimentar isso. Que você não precisa passar por situações de humilhações em que Deus mostra que Ele te ama. Que você venha pela simplicidade da pregação, que você permaneça pela simplicidade das coisas, sem precisar da correção de Deus. Porque entenda uma coisa: Deus é amor. Deus é amor. A gente prega sobre isso. Mas Deus também é justiça. Deus é um Deus justo. Deus é amor, eu concordo plenamente. Mas Deus também é santidade. Deus é um Deus santo. E não há confronto nisso. A proporção que Ele nos ama, Ele nos abate também. É difícil de ouvir, né? A proporção que Deus nos ama, Ele também dá uma apertada na gente. E você quer ver isso acontecer, é só experimentar uma coisa: distanciar da presença dEle. Dizer algo muito importante para você. Você foi manchado positivamente. Existe uma marca da promessa em você. O sangue do Cordeiro já passou em você. Não foi nos umbrais, não. Foi em você. Então, aonde você chega, vão te reconhecer. Você fala graça e paz em algum momento, você fala a paz do Senhor, você tem temor de Deus, está em você, você aprendeu isso, você cresceu nesse lugar, nesse ambiente, está manchado positivamente, tem uma marca em você, te identificam. Pois é só você experimentar sair da presença de Deus, que algumas coisas começam a acontecer. E eu não estou te contando como terror, você pode fazer porque você é livre. Estou te contando que Deus, na sua infinita graça e bondade, Ele deixa as 99 e busca a ovelha. Mas você sabe que o pastor, quando buscava a ovelha, ele quebrava as pernas dela? A ovelha que fugia, ele ia buscar ela no meio do mato, e ele quebrava as patinhas dela e colocava no ombro, trazia para o aprisco para consertar. Porque imagina essa ovelha sacudindo de lá até aqui. Pois é. O salmista diz que o Senhor é o nosso pastor. E ele diz que nada nos faltará, inclusive, o quê? Correção. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Pai, aqui está a tua palavra, aqui está o teu povo, aqui está a tua mensagem. A gente não precisa ilustrar nada, não. A tua palavra por si só fala muito aos nossos corações. Por isso, nessa noite, eu quero pedir ao Senhor uma coisa. Se porventura existe alguma área do meu coração, do coração desse irmão, que ele precisa
romper com orgulho. Que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, dê força para esse homem e essa mulher. Até porque diz que o orgulho nos afasta da Tua presença. Por isso, nessa noite, nos colocamos como homens e mulheres que estão disponíveis à Tua mão. Tua palavra diz que o Senhor pega o vaso e, se precisar, o Senhor quebra esse vaso, reconstrói esse vaso, arruma o vaso, porque o Senhor é o dono, o Senhor é o que pode fazer todas as coisas. Por isso, nessa noite, que nós não precisamos ser abatidos, assim como Nabucodonosor foi. Que nós não precisamos sofrer para poder aprender que é muito mais fácil o caminho da remissão. Que nós podemos entender que o mais importante da nossa jornada é estar debaixo da Tua mão poderosa. Se porventura o meu coração, o coração de alguém que está aqui hoje, é um coração orgulhoso, que o Teu Espírito Santo possa para dar nos nós um discernimento, para que possamos entender que a humildade é o caminho a ser seguido. Quando eu falo isso, Senhor, também não tire de nós a autoridade. Façamos que possamos entender a ideia de que não tem nada a ver ter autoconfiança com arrogância. Precisamos sim levantar e acreditar que o Senhor está com a gente. Isso é confiança no Senhor. Precisamos sim levantar e entender, porque o texto fala que a vitória vem do Senhor, mas o cavalo prepara sim para a batalha. Então, Senhor, guarda o nosso coração e nos coloca um equilíbrio, em nome de Jesus. Amém e amém, para a glória de Deus, Pai. Você está num propósito de oração?